Olá, pessoal! Passando para, não sei, para nada, na verdade, né? E eu tava percebendo, essa foi o que eu vou falar aqui, é uma das coisas que tá na reflexão que eu ia postar final de semana. E eu acabei escrevendo um texto, eu vou postar ele semana que vem lá no blog. Como é incrível, né, a essa rede social, o Instagram, como ele limita as pessoas, né? Primeiro que ele é uma rede social e ele precisa de criadores de conteúdo, porque sem os criadores de conteúdo a rede social não vai sobreviver. E ele limita, então quando você utiliza algumas coisas, ele limita o seu alcance e tudo mais. Por exemplo, ele mesmo criou a possibilidade da gente utilizar os links, mas quando a gente coloca o link aqui, o alcance dos stories, por exemplo, cai em 5 vezes. E outras coisas também, quando a gente compartilha uma postagem do feed, compartilha pelos stories, ele também diminui o alcance. Então são várias questões. Um avião bem baixinho. Sendo que é uma rede social que não contribui, né, financeiramente com o criador de conteúdo, então todo mundo produz aqui, ninguém recebe um centavo por isso. Ao invés disso, ele tá arrumando jeito, né, da gente ter que pagar por alguns serviços, por fazer uma espécie de assinatura para manter um perfil de canal, as coisas que eles estão lançando aí. E eu acho bastante curioso, né? Então, de certa forma, lógico que eu falei algumas outras coisas lá na reflexão, que eu vou publicar semana que vem. Mas para quem cria conteúdo ou para quem depende disso, além de outras várias questões, né? Por exemplo, assistir vídeos aqui é muito ruim porque o player não para, e aí se você sai, ele volta a reproduzir desde o início, você não consegue assistir de onde você parou. São várias coisas que são muito limitadas aqui. E aí, por que eu tô falando isso? Porque muitos de vocês já me perguntaram algumas coisas, por exemplo, por que eu não faço lives aqui? Porque eu acho péssimo assistir live por aqui, porque não tem como compartilhar material, por exemplo, para quem é professor é muito ruim aqui. Então, por isso eu dou exclusividade para fazer lives lá no YouTube. Compartilhar conteúdos de vídeo para você assistir, o formato é muito limitado e acaba que, por exemplo, para você assistir uma aula que tenha um formato horizontal, a tela, você vai acabar deixando as letras muito pequenas e aí o pessoal não consegue assistir direito, não tem como ativar legendas, né? O YouTube ele produz legendas automáticas, pelo menos para a língua, né, do criador de conteúdo. Então são várias coisas, são várias questões. E por isso que eu sempre falo para vocês irem lá no canal do YouTube e se inscrever lá. Por quê? Porque a produção de conteúdo, a quantidade de conteúdos que eu produzi ao longo desse tempo, ela é praticamente exclusiva lá do YouTube. Então, agora não sei mais, né? Mas tinha mais de 500 vídeos ali. Isso eu falo tinha porque eu tirei alguns antiguíssimos. Os primeiros que eu postei, eu tirei alguns. Por lá você consegue assistir por outros vários formatos, você consegue compartilhar links para as pessoas acessarem outras coisas. Então, respondendo às dúvidas de vocês sobre isso, eu prefiro o YouTube. E isso também não quer dizer que eu vou parar de produzir aqui no Instagram, vou deixar o Instagram. Eu não vou deixar, mas assim como os outros, né, por exemplo, o Facebook, que também é do Meta, né, então o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, né, os três, né, são três que eu não sou tão fã assim. Mas eu gosto da parte dos stories aqui do Instagram e da proximidade que eu consigo falar com vocês, então a gente consegue conversar por direct e tudo mais. Então, se tudo isso tivesse lá no YouTube, com certeza eu usaria só o YouTube, mas o YouTube ele não se considera como uma rede social, ele se considera como um site de pesquisa, né? Então, assim como a gente procura coisas no Google, a gente procura coisas no YouTube. E aí ele vai te direcionando as coisas que você procurou por similaridade, né, dos assuntos. Mas é só por isso. Então o Instagram que vai continuar sempre, só que a minha exclusividade,
E a minha preferência é pelo YouTube, então isso eu nunca escondi de ninguém. Agora, em relação... também já me perguntaram se eu poderia falar mais sobre marketing, essas coisas. E eu não sei até que ponto seria interessante para alguém que eu falasse sobre marketing. Apesar de eu estudar muito, eu estudo aliás, né, antes de começar contábeis, eu comecei marketing, já era um assunto que eu gostava. Então, sei lá, eu estudo isso, sei lá, desde 2006, desde 2005, por aí. Não só a parte de marketing, como a relação de consumo. E quando eu não uso algumas coisas que a galera adora usar, quando eu não uso nas minhas estratégias, nas minhas coisas por aqui, é porque eu realmente não gosto disso, porque eu não gosto que as pessoas sejam enganadas. Não é porque eu não entendo ou porque eu não saiba. Mas eu não sei até que ponto seria interessante para vocês que eu falassem sobre marketing. Até porque eu acabei entrando num viés mais de parte pública, né? Porque eu sou servidora pública. Então, essa parte de serviço público eu quero começar a falar mais lá no canal. Mas sobre marketing eu não sei. E aí eu sei que também tem gente que tá aqui, por exemplo, para abrir seu próprio escritório e tal. Mas ainda não pensei sobre isso. Agora, de qualquer forma, eu posso falar no blog, né? Posso escrever textos lá no blog. É uma coisa que eu também já tinha começado a pensar. Eu tenho até uns rascunhos, eu já comecei algumas coisas há um tempo atrás. Mas, de qualquer forma, se você então assistiu até aqui, por favor, vá para o YouTube. Vá para o YouTube, recomende para os seus amigos, para as vizinhas, nos grupos da família, para os amigos da faculdade, do escritório. Porque eu acho que a minha preferência... Porque aqui é uma rede social legal e tal, e eu comecei aqui como pessoa comum, que eu postava, né, no meu perfil pessoal, postava minhas fotos mesmo, e era só para pessoas. Eu lembro que, o ano passado, antes de eu abrir meu perfil para público, eu tinha 140 seguidores no meu perfil pessoal, porque eu queria uma coisa muito limitada mesmo, era só quem eu realmente fazia parte do meu convívio ali de alguma forma. E aí eu nunca tive a intenção de ter o perfil aqui do blog, que ele crescesse e tal. Então, eu acho que para produção de conteúdo, para divulgação e tudo, para o trabalho, como uma forma de experiência para vocês, né, na forma de aproveitamento de conteúdo, eu prefiro o YouTube e provavelmente eu devo continuar produzindo mais conteúdo por lá. Mas eu vou continuar usando o direct e os stories por aqui também. Assim como as minhas outras redes sociais, eu abri rede social em vários outros aplicativos. Eu experimentei muito, eu sou curiosa, né, sobre isso, é um assunto que me interessa, então eu estudo muito, eu busco, eu procuro. E aí, bom, então respondendo essa dúvida, aproveitando essa reflexão, reflita você também quais são as suas preferências, como você gostaria de trabalhar, quais são os seus formatos mais ideais, como você acha que pode aproveitar melhor, como você pode pesquisar mais, ser mais curioso, ser mais aberto a novas experiências. Porque isso a gente vai moldando e vai formando um entendimento de um formato de trabalho que a gente possa querer, não só se você trabalha, se você é autônomo, mas se você também é, sei lá, empregado, né, e depende de uma empresa, você pode escolher também onde você quer trabalhar, de que forma, quais são as empresas que você gostaria. Se você está na faculdade, como alguém me mandou uma mensagem numa caixinha aqui, acho que semana passada, né, que estava começando a faculdade. Então, assim, você vai começando, você vai experimentando áreas, você vai entendendo como funciona cada área, quais são os seus objetivos, o que você gostaria de fazer, de trabalhar no futuro. Porque assim a gente vai entendendo, sabe? Eu acho que a gente tem muito nosso problema da nossa sociedade hoje, é que a gente vai deixando a vida levar. Então a gente aceita qualquer proposta, qualquer emprego, qualquer rede social. A rede social vem aqui, faz a gente de gato e sapato, a gente aceita. A gente trabalha aqui de graça na rede social. E assim tem um monte de coisa. A gente faz declaração de imposto de renda por R$50 e acha que tá maravilhoso. E tem gente que ainda dá o calote e não paga. E a gente vai aceitando um monte de coisa nada a ver. Então, questione sempre, procure,
Questione sempre, procure, busque, pesquise. Até mesmo se você também está indo para a área pública, como eu fui, não é todo cargo que é legal, não é toda a área que você vai gostar. Então pesquise antes de se dedicar para poder estudar, porque tem algumas coisas que realmente não são interessantes para você, pelo seu perfil, pela sua vida, pelos seus gostos. Eu, por exemplo, não tenho a menor possibilidade de eu prestar um concurso de área bancária porque eu odeio banco. Eu não gosto nem de ir lá e ficar na fila, eu não gosto do ambiente fechado de um banco. Então, existem várias coisas que a gente precisa ponderar. E pense você também, né? Se propõe a fazer isso. Eu gosto de falar isso de vez em quando por aqui. Não só por aqui, às vezes eu falo muito com os alunos também, né? Se proponha a se conhecer, a pesquisar, seja curioso. E aí, sobre os meus formatos, que foi a pergunta inicial, né? Os meus formatos, eles vão continuar, então a grande prioridade minha são os vídeos no YouTube, as aulas que são privadas, então são particulares dentro da plataforma. Aqui no Instagram eu acabo compartilhando algumas coisas e vai ser poucas coisas mesmo. Não gosto de vídeos curtos, então não vou trabalhar com isso. A não ser que seja algum recorte que eu poste aqui, coisas muito, né? Então todas as minhas redes sociais, elas estão sempre no link que tá aqui na descrição do perfil. As aulas, elas são então nesse formato, vai estar lá. E tudo que eu for postando, né, que eu for gerando de conteúdo, vai estar sempre no blog. Então, você pode sempre entrar no blog, se você, caso não gostar de nenhuma rede social, tudo está lá no blog, é só entrar lá que eu vou postando sempre os conteúdos e vou postando as páginas por lá também, tá? Então, é isso, pessoal. E uma curiosidade sobre o blog. O blog foi a primeira coisa que eu fiz, né, que eu postei, que eu comecei mesmo, depois que eu comecei a pensar em rede social e fazer coisas. E eu percebo que a grande maioria das pessoas que até entram em contato comigo por e-mail, tem uma galera aí que realmente não está utilizando rede social nenhuma. E eles acabam entrando mais no blog do que nas redes sociais ou não tem conta em rede social. Tenho alunos também que não têm contas em rede social. E aí é uma pergunta que eu me faço às vezes. Então, hoje o volume do meu conteúdo, do meu público hoje, a grande maioria só frequenta o blog. São usuários únicos e são usuários frequentes. Então, não é uma pessoa que entra um dia ou outro. E aí, eu não sei se isso é uma tendência. Não sei se as pessoas tendem ou se é só uma coisa da nossa área mesmo. Mas eu não sei se é uma tendência que as pessoas estão deixando de usar redes sociais. Então, eu não sei se as pessoas realmente é uma tendência que estão deixando de usar redes sociais, estão preferindo usar páginas na internet, como o blog, né, como o meu site, ou se é exclusivo da nossa área, que a nossa área tem a preferência de utilizar. Eu sei que a grande quantidade de usuários únicos do blog, ela é muito superior a quantidade somada que eu tenho de inscritos no YouTube e seguidores no Instagram. Então, não sei até que ponto as pessoas estão realmente desanimando de redes sociais. Eis aí uma coisa para se pensar, porque eu não tinha... De vez em quando eu penso, mas eu não tenho como metrificar assim, né? Mesmo usando a métrica do blog e aqui do Instagram, eu acabo não conseguindo fazer tudo isso, né? Para pensar, assim, numa tendência, o que está acontecendo. E aí, quando eu tiver essas respostas, eu vou fazer um conteúdo sobre marketing, falar sobre isso. Porque eu sei que tem muita gente que também é curioso para saber essas coisas e para saber, né, como eu fiz, como eu criei, como eu comecei, enfim. Um dia eu vou contar isso. Mas por enquanto fiquem assim, tá? Todos os nossos links, eles estão no perfil aqui do Instagram, então se você estiver assistindo. E acho que eu vou reunir todos esses vídeos que eu fiz agora e vou postar no YouTube. E aí é outra coisa, né? Que se eu tivesse produzido exatamente para postar no YouTube, eu não tinha que ter gravado ele em picadinhos de stories aqui. Mas é isso, são formatos, né? Então, deem prioridade, por favor, ao blog e ao YouTube. Essa semana eu ainda estou de férias, ainda vou estar semana que vem. E aí a gente volta com a produção de conteúdo em abril, tá?
Mas os stories eu já volto. Os stories eu volto com a frequência normal aqui na próxima segunda-feira. É que essa semana tá sendo uma semana bem corrida mesmo, mas eu parei agora só pra poder comentar isso com vocês, porque eu não respondi as perguntas, né? Então é uma forma de responder as perguntas. Mas é isso, gente. E aí as outras perguntas que eu não respondi ainda, da caixinha que vocês deixaram nos últimos dias, eu vou respondendo, tá? Depois com, né, de forma meio atrasada aí, mas eu vou respondendo a partir de segunda, tá?